Fala meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula sobre resistência dos materiais e hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, bem interessante que o pessoal procura demais. É sobre o módulo de elasticidade e sobre a deformação elástica. A gente não vai falar só sobre a deformação elástica, mas também sobre a deformação plástica. Tá, então antes de mais nada, antes de continuar o vídeo aqui, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like aí pra gente, qualquer dúvida deixar no comentário, beleza galera? Então atenção galera, atenção que eu vou falar aqui pra vocês o que a gente vai aprender nessa aula aqui agora. Então no final dessa aula vocês vão ter que já estar sabendo. Falar sobre a diferença entre deformação elástica e deformação plástica, que é o foco principal da nossa aula aqui hoje. A gente vai entender a lei de Hooke, que ela fala sobre o comportamento de tensão e deformação dentro da deformação elástica. Você vai entender então também o que é um módulo de elasticidade. Então se você não sabe ainda, fica aqui no nosso vídeo que eu vou falar para você, tá? Então começando aqui, o que é a deformação elástica? Tá? Então como a gente lembra nas últimas aulas que a gente vem falando, sempre que a gente aplica uma força em uma peça, a gente tem uma tensão sendo aplicada nessa peça. Tá? Então a partir do momento que a gente tem uma deformação sendo aplicada, uma tensão sendo aplicada, então a gente vai ter uma deformação acontecendo nessa peça também, tá? Só que essa deformação ela pode ser de dois tipos, ela pode ser tanto elástica quanto plástica. E aqui o que é a deformação elástica? Então vamos imaginar que a gente tem então a nossa peça, tá? Não pode ser de qualquer material, aqui a gente está falando como se fosse de borracha, e aí a gente está aplicando uma força com as nossas mãos aqui e a gente está causando uma deformação nela. Só que aí essa deformação, o que acontece quando ela é uma deformação elástica? A partir do momento que a gente remove essa força que a gente estava aplicando, a gente volta para a posição inicial. Tá? Então aí, ela funciona como um elástico mesmo. A gente aplica a força e a gente deforma o material, e aí a partir do momento que a gente retira essa força, o material funciona como um elástico e volta à posição inicial dele sem precisar aplicar nenhuma outra força. Tá? E também ela tem uma característica de quando a gente relaciona a tensão com a deformação elástica, elas apresentam um comportamento linear. Tá? Então tudo isso a gente vai falar mais sobre quando a gente estiver falando sobre a lei de Hooke. Mas o importante de falar sobre o que você tem que saber sobre deformação elástica mesmo é que a gente coloca uma força no nosso material, ele sofre a deformação elástica, e aí a partir do momento que a gente retira essa força, o corpo volta para a posição inicial como se fosse uma mola. Tá? Então por isso que a gente chama de deformação elástica. Mas nada disso funciona sem a gente saber como a gente relaciona a tensão com a deformação. E aí que entra o nosso módulo de elasticidade. Então o que é o módulo de elasticidade? Ele relaciona a tensão com a deformação elástica em um corpo que está sendo solicitado por algum tipo de carga, tá? Então, para cada material que a gente tem, por exemplo, para o aço a gente tem um valor de módulo de elasticidade, para o alumínio a gente tem um valor de módulo de elasticidade, e a gente tem também que quanto maior o valor desse módulo E, que a gente chama de E, é mais difícil de deformar o material, tá? Então, um material que ele tem 100 gigapascal de módulo de elasticidade, ele é mais difícil de ser deformado elasticamente do que um material que possui 10 gigapascal de módulo de elasticidade, tá? Então como eu já falei aqui para vocês, ele é medido em pascal, tá? Então a partir desse módulo de elasticidade, o que eu já falei para vocês sobre a relação entre tensão e deformação elástica, a gente pode entrar aqui na lei de Hooke. E o que fala sobre a lei de Hooke? A lei de Hooke fala que a tensão e a deformação, elas têm um comportamento linear entre elas. Então se a gente for desenhar o gráfico da deformação elástica com a tensão aplicada, a gente tem então um gráfico linear, e também e o fator de proporcionalidade entre entre a tensão e a deformação é o módulo de elasticidade. Então se a gente fizer um balanço matemático aqui, a gente vai ver que se a gente tiver uma determinada tensão sendo aplicada na nossa peça e a gente tiver o nosso módulo de elasticidade, a gente tem então uma deformação sendo aplicada. Se a gente estiver aplicando a mesma tensão aqui e a gente utilizar um material com maior módulo de elasticidade, então a gente vai ver que a gente vai ter uma menor deformação sendo aplicada na nossa peça. Então o módulo de elasticidade determina o quanto que o nosso material vai se deformar a partir de uma tensão aplicada na nossa peça. Tá? E tudo isso está ligado, claro, com as ligações químicas, as ligações intermoleculares, intramoleculares,
entre as moléculas de cada uma dos materiais que a gente utilizar nas nossas estruturas. Certo, pessoal? Então, vamos falar aqui sobre o que é a deformação plástica. Então, se a gente está confrontando a deformação elástica e a plástica, e a gente falou que a deformação elástica, a partir do momento que a gente aplica uma tensão, ela vai se deformar. E aí, a partir do momento que a gente retira essa tensão, o material volta para a condição inicial. O que a gente pode entender sobre a deformação plástica? De deformação plástica, então, acontece exatamente o contrário. A partir do momento que a gente aplica essa força e a gente retira ela, o material ele não volta para a posição inicial, ele se mantém deformado. Tá? Então é a mesma coisa que como a gente está vendo aqui nesse GIF aqui de baixo. A gente está aplicando tensão no nosso material, a gente está esticando ele, e aí se a gente retirar a nossa tensão que a gente está aplicando, o material vai continuar esticado e não vai para a posição inicial. Tá? Então, para cada uma dessas situações, a gente tem um valor de tensão aplicada que vai fazer com que o corpo seja aplicado, seja uma deformação plástica ou uma deformação elástica. Mas isso, claro, é um assunto para as próximas aulas. Certo, pessoal? Que aí na próxima aula a gente vai falar para vocês sobre o diagrama de tensão e deformação propriamente dito. Então a gente vai pegar a gente vai partir, por exemplo, de um ensaio de tração e a gente vai te ensinar como que a gente vai criar esse diagrama de tensão e deformação e todas as informações que a gente pode retirar desses gráficos. Certo, pessoal? Não se esqueçam de curtir o nosso canal, não se esqueçam de seguir ele, que a gente vai ter sempre cada vez mais novos conteúdos em resistência dos materiais e outras disciplinas também. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.